tanto para a família do Anderson quanto para a família da irmã Rita, tá bom? Esteja orando por eles. São todas essas comunicações. Agora quero convidar você a abrir a sua Bíblia, aqui em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15. Quero ler com você versos 20 a 27. Transformados pelas águas. Transformados pelas águas. Êxodo capítulo 15, versos 20 a 27. Eu já vou lendo aqui para ganhar tempo, senão eu vou ter que correr muito. Quando eu corro muito, eu me canso, eu me enrolo. Então, me acompanhe na leitura da palavra. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto, sem encontrar água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. E esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: o que beberemos? E Moisés clamou ao Senhor. E este indicou um arbusto, e ele lançou na água, e essa se tornou boa. Então, e em Mara, o Senhor lhes deu leis, ordenanças, e os colocou à prova, dizendo-lhes: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, e se derem ouvidos aos meus mandamentos, e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto àquelas águas. Por favor, me acompanhe nessa oração. Grande e poderoso Deus, quero pedir ao Senhor nessa noite, que mais uma vez o Senhor renove as suas misericórdias sobre nossas vidas nessa noite. Nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, nós estamos aqui para receber a tua palavra. Queremos, ó Pai, ser transformados pela tua palavra, moldados pela tua palavra, instruídos pela tua palavra, Pai. Eu te peço nesse momento que a tua palavra seja relevante sobre as nossas vidas, que a gente saia daqui com alguns ambientes da nossa vida transformados por causa da tua palavra, por causa da tua presença, por causa do teu Santo Espírito se movendo sobre nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, eu peço a graça do Senhor sobre mim nesse momento, para que com a tua ajuda, com o teu poder, eu consiga compartilhar a tua palavra nessa noite, sem nenhum impedimento, Pai. Eu oro te pedindo essa bênção sobre nós nessa noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que texto impressionante é esse? De Números, capítulo 15. Este texto narra para a gente um dos episódios, se não o mais importante episódio na vida do povo de Israel. Porque esse texto ele trata de quando o povo de Israel está atravessando o Mar Vermelho. E você deve se lembrar quais eram as circunstâncias que o povo estava envolvido. Você deve se lembrar da pressão que este povo estava envolvido nesse momento, né? Atrás deles, o exército de Faraó, 600 carruagens, com os melhores soldados. À frente do povo, um mar. Entre o mar e o exército de Faraó, um povo liberto por Deus. Um povo que estava ali confiando de que algo poderoso de Deus poderia acontecer. E sem dúvida nenhuma, esse é um dos textos mais impressionantes da saga do povo de Deus no Antigo Testamento. E quando tudo termina, quando o Mar Vermelho se abre,
quando o povo passa, atravessa o mar em terra seca, os líderes, e olha que coisa poderosa é essa, irmãos. Eu e você, nós somos líderes, você é pai, você é mãe, sacerdote da sua casa, você lidera um ambiente, você lidera aqui na igreja, você é pastor, pastora aqui nessa igreja, nós somos pastores. Quando Deus realiza aquele grande milagre de abrir o mar vermelho, o povo passar em seco, uma mulher chamada Miriam, a Bíblia traz um título para ela, dizendo que ela era profetisa, ela era irmã de Arão. A Bíblia diz que essa mulher, ela pega o tamborim dela, e ela começa a dançar, e junto com ela, outras mulheres pegam o tamborim e começam a dançar, e a pular, e a celebrar em festa, aquela grande vitória que Deus havia dado para eles. Deus os havia livrado do exército do faraó, 600 carruagens, dos melhores soldados de faraó. Eles estavam pressionados, mas o Senhor, de uma forma milagrosa, abre o mar vermelho, eles atravessam em terra seca, e agora, como generosidade, ela pega o seu tamborim, começa a tocar. Eu fico imaginando as mulheres gritando, pulando, os tamborins tocando, e aquela festa enorme. Isso não faz parte da mensagem, evidentemente, do tema que nós acabamos de pronunciar, mas sem dúvida nenhuma, esse é um princípio poderoso. Mesmo indo para o deserto, a gente não deve perder a capacidade de louvar. Mesmo trilhando um caminho incerto, e mesmo indo para um futuro inseguro, incerto, a gente jamais pode perder a capacidade de adorar a Deus. Porque pensa comigo, o que estava na cabeça de uma mulher quando ela é chamada, convocada para sair do Egito correndo? Pegar as suas coisas, juntar as suas poucas coisas que tem, mas ela se lembra do seu instrumento de adoração. Ela se lembra do seu instrumento de louvor a Deus. Indo para o deserto, indo para uma realidade insegura, mas aquela mulher se lembrou de pegar o tamborim dela, mesmo indo para uma temporada incerta, pegando o seu instrumento de adoração. Mesmo você trilhando o seu caminho, e ele seja incerto, não perca essa capacidade de adorar. Faz quanto tempo que você não canta para o Senhor? Faz quanto tempo que você não liga, como dizia Ismael, né? Toca uma canção na sua casa lá, de louvor a Deus? Há quanto tempo o senhor toca a fita no carro, que não é mais toca a fita, né? Faz quanto tempo que você não coloca um louvor no seu carro? Faz quanto tempo que você não canta a Deus fora de estar aqui no templo, na sua casa? Sabe, irmãos, mesmo indo para uma temporada difícil, nós não podemos perder a capacidade de adorar, de louvar a Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, e talvez passa-nos despercebido o fato de que Deus tem um relacionamento muito grande com águas. A Bíblia diz que quando Deus vai criar a terra, quando Deus vai criar o mundo, a Bíblia diz em Gênesis que a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Então é importante a gente entender que as águas, elas são pré-existentes. Observe que quando você lê a narrativa da criação do mundo, Deus não criou a água. Deus fez separação das águas, de baixo das águas de cima. As águas de baixo são os veios naturais de água. As águas de cima era o vapor que cobria a terra, porque não chovia. Era apenas o vapor que tinha ali. O que Deus faz é separar as águas de baixo das águas de cima, o vapor que tinha sobre a face da terra. Então Deus não cria a água, Ele apenas organiza, de forma que a água, ela é pré-existente. E existe um relacionamento muito profundo de Deus com as águas. Por exemplo, o faraó se afogou nas águas. Os levitas, antes de adorarem, antes de entrarem ali para adorar a Deus no templo, eles se lavavam antes da adoração. Quando Israel estava no caminho da terra prometida, eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho, e depois eles tiveram que atravessar o Rio Jordão, através das águas. Há um relacionamento muito grande de Deus com as águas. Quando o povo estava no deserto, Deus fez surgir fontes, Deus fez jorrar uma fonte a partir de uma rocha. Se você observar o ministério de Jesus, o ministério de Jesus também
é envolto em águas. Por exemplo, o ministério de Jesus começou propriamente quando ele foi batizado. Foi batizado nas águas. A Bíblia diz que quando Jesus é batizado nas águas, ele ouve uma voz dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, em quem eu me agrado. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Há um forte relacionamento de Jesus com as águas. Jesus se movia, cerca de 90% a 95% do ministério de Jesus sempre está em torno do mar, seja atravessando ou seja à margem. Aliás, a grande maioria dos discípulos de Jesus foi convocado para segui-lo como discípulo à beira da água. Quantos outros milagres? A vida do cristão, ela começa a partir do batismo. E o batismo é o mergulho nas águas. Se mergulha para morrer para uma vida antiga e se levanta para viver uma nova vida. Uma vida transformada pelas águas do batismo. Há um relacionamento muito intrínseco entre Deus, as ações de Deus e a água. Você observa isso em toda a palavra de Deus. A fé de Pedro, por exemplo, foi chancelada quando Jesus disse: Pedro, sou eu, venha sobre mim. Eu quero andar sobre as águas, Senhor. Pode vir, Pedro. O que dizer então dos milagres que constam na Bíblia, que estão águas relacionadas? O eunuco, Naamã tendo que mergulhar 7 vezes no rio, e tantos outros. Aquela mulher samaritana, sentada ali no poço, Jesus vem e diz: ó, essa água que você está tirando aí, você bebe dela, você vai ter sede de novo, mas a água que eu lhe der, essa você jamais vai ter sede. E a Bíblia chega a dizer que dentro de nós há de existir uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você já parou para pensar sobre isso? Na verdade, quase que praticamente dentro de nós existe uma fonte mesmo. Porque quando a palavra de Deus diz que Deus criou o homem, Adão, a palavra Adão significa Adama, que significa terra. Cientistas hoje comprovam que muitos dos componentes que existem no corpo humano são também componentes que encontram num punhado de terra. É igual, é a mesma coisa. E quando a gente olha para o nosso organismo, esse envolvimento com a água, a gente percebe que, por exemplo, o nosso coração e o nosso cérebro, 73% dele é água. O nosso pulmão, 63% dele tem água. A sua pele, 64% da sua pele é composto por água. Seus rins, seus músculos, 73%. Seus ossos, até os seus ossos é composto por água. 31% do seu osso tem água nele. Você é feito de água. É por isso que você tem sede. E geralmente a gente tem sede daquilo que nós somos feitos. Nós temos sede de água, nós temos sede de água. Por isso que quando você tem sede de coisas erradas, você acaba lutando para ser saciado por coisas erradas. Porque nós temos sede daquilo que nós somos feitos. E sabe de uma coisa? Não dá para a gente transformar o homem tentando apenas mudar o seu comportamento. São 21 dias, são 40 dias, é uma temporada. Não dá para você mudar a natureza do homem mudando o comportamento dele. Qualquer um de nós que lutarmos para mudar o nosso comportamento, nós não vamos conseguir mudando o nosso comportamento, mudar a nossa natureza. Nós só conseguimos mudar a nossa natureza quando algo da parte de Deus acontece sobre nós. Sabe? Foi mais ou menos essa conversa meio estranha que Jesus teve com Nicodemos. O que eu faço, Senhor? Nicodemos pergunta: o que eu faço? O que eu faço? Jesus disse: você tem que nascer de novo. Mas como? Eu vou voltar no ventre da minha mãe? Ele diz: não, meu filho, você tem que nascer da água e do Espírito. Irmãos, amigos, nós não mudamos a nossa natureza mudando o nosso comportamento. Nós mudamos a nossa natureza quando Deus passa a existir dentro de nós. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do
Espírito. Talvez você esteja cansado. Está cansado de pecados recorrentes, porque você quer mudar comportamento. Mas não foi mudado sua natureza ainda. Porque quando sua natureza for mudada, você vai minimizar a força do pecado na sua vida. Ou as suas tendências, elas serão minimizadas. Eu vejo gente lutando, batalhando para ter a sua natureza mudada, com a força do braço. Só com a força do braço. Você não muda. Com a força do braço você não muda seu marido, com a força do braço você não muda o seu filho, você não muda a sua esposa. Com a força, tem que ter uma nova natureza. Tem que nascer da água e do Espírito. Talvez você esteja em uma guerra com você mesmo. Mas Deus é capaz de mudar a sua natureza. E dar a você a naturalidade de fazer as coisas abençoadas. Muitos de vocês já estão vivendo isso. O que vocês falam, o que vocês tocam, as ações de vocês. Porque a natureza mudada faz vocês terem um comportamento abençoado. Porque somente Deus é capaz de escrever na tábua do nosso coração a verdade dEle, a palavra dEle. E é por causa disso que a gente tem prazer na presença de Deus. É por causa disso que a gente tem prazer em orar. É por isso que a gente tem prazer de cultuar. Mas isso é algo que acontece somente com a mudança na natureza, não é com comportamento. E esse texto que nós lemos aqui, então, é interessante porque Israel ele foi transformado pelas águas. Quem diria que o grande faraó, o homem mais poderoso daquela época, pudesse morrer nas águas? Quem diria? Na singeleza das águas do Mar Vermelho. Geralmente nós não pensamos em água como arma, não é verdade? Talvez bombas atômicas, fuzis, tanques, carros blindados. Mas água, pois é, água. A água derrotou um grande império. A água derrubou um faraó. E aqui, a gente precisa ter uma percepção muito importante da palavra de Deus. Porque no juízo de Deus, tudo é letal nas suas mãos. No juízo de Deus, tudo é letal nas mãos deles. E eu me levanto nessa noite para declarar sobre essa cidade que aos inimigos de Deus, porque parece que não, mas a igreja tem muitos inimigos. Deus tem muitos inimigos. E eu quero dizer a vocês, inimigos de Deus, que tudo nas mãos de Deus se torna uma arma letal contra você. Veja que Faraó, ele nasceu nas águas, todos nós nascemos. É o líquido amniótico, o líquido do útero. Ele nasceu nas águas e morreu pelas águas. Nasceu no líquido amniótico, mas morreu no líquido do Mar Vermelho. Nós cremos num Deus poderoso. Nós confiamos num Deus poderoso. E Ele é esse Deus, onde que 400 anos, um povo escravizado, e Ele tinha dito que Ele ia tirar esse povo da escravidão. Agora você pode imaginar um povo escravizado por 400 anos? 400 anos fez o povo esquecer de Deus. 400 anos fez o povo esquecer de quem era Deus, como era Deus. A percepção do povo ficou deformada. A cultura egípcia deformou o pensamento que o povo de Israel tinha acerca de Deus. A cultura egípcia, cuidado, irmãos, cuidado com a cultura vigente, porque ela pode fazer a gente criar uma caricatura de Deus. E tem muita gente servindo a Deus, um Deus caricato, um Deus que é a expressão da sua caricatura. Não é o Deus verdadeiro. Veja, o Deus é verdadeiro, Ele tem leis, Ele tem decretos. Você veja que a Bíblia diz que aqui neste lugar, na fonte de Mara, Deus deu ao povo direcionamento. Deus diz, se vocês me obedecerem, se vocês se lembrarem da minha lei, vocês não serão afetados por enfermidades que há no Egito. Portanto, no velho homem, na velha natureza. Então, esses 400 anos de escravidão deformou a mentalidade do povo no que diz respeito a quem era Deus.
E agora então Moisés está ali em cima do monte, recebendo de Deus direcionamento para o povo. E o povo está ali lá embaixo, fazendo o quê? Construindo um bezerro de ouro, porque a imagem, o entendimento do povo havia sido desconfigurada por 400 anos de escravidão. E é comum, quando a gente transita do velho homem para o novo homem, é comum quando a gente está num processo de conversão, e até mesmo quando a gente já é convertido, a gente tem a tendência de voltar lá atrás e tentar caricaturar um Deus que não era o Deus verdadeiro. E a gente procura servir aquilo que era antes e não o que é o novo. Essa era a visão que eles tinham de Deus. Um bezerro de ouro. A Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo. Deus ouviu o choro. Aliás, quando Deus convoca Moisés para libertar o povo, Deus diz isso: Moisés, eu ouvi o choro, o lamento do meu povo. E eu preciso dizer isso para você nessa noite, porque se você chorou essa semana, você precisa saber que Deus viu e ouviu o seu choro. Viu e ouviu o seu choro. É interessante, né? O pai e a mãe, os pais, isso está cientificamente comprovado, que quando o pai ou uma mãe ouve a voz do seu filho, o filho pode estar no meio de uma multidão. Mas isso é comprovado neurologicamente. O pai, ele grava a voz do filho e da filha. Quando o filho ou a filha chora no meio de uma multidão, eles são capazes de identificar a voz do filho. Isso é tremendo demais, porque nós estamos no meio de uma multidão de filhos de Deus. E mesmo assim, Deus é capaz de ouvir o nosso choro, o nosso lamento. Você veja que Deus poderoso é esse, que no meio de tantos filhos e filhas, Ele consegue ver, ouvir você chorando. Então a Bíblia diz que Deus ouviu. Oséias capítulo 11, versículo 1, quando Israel era menino, eu os amei, e do Egito chamei o meu filho. Deus ouviu o lamento do povo dele. E Deus fez algo poderoso, mesmo na ignorância deles, mesmo aquele povo tendo uma visão de Deus distorcida, mesmo aquele povo vivendo um ambiente de murmuração, mesmo aquele povo tendo uma teologia deformada, mesmo aquele povo tendo falta de conhecimento das leis de Deus, mesmo aquele povo vivendo uma confusão existencial, Deus os ouviu. Isso é muito importante para mim, isso é inspirador e até mesmo confortante para mim, porque eu posso não ser a melhor pessoa, você pode não ser a melhor pessoa, você pode não estar vivendo o melhor momento, você pode não estar com a sua vida tão santificada assim. Talvez você não seja quem você gostaria de ser. Talvez você não é a pessoa espiritual que você gostaria de ser. Mas Deus olha para você e ouve o seu choro, ouve o seu lamento. Na misericórdia do Senhor, Deus age em nosso favor quando nos ouve chorar. Então o povo ficou 400 anos lá, e agora para tirar esse povo do Egito não foi fácil. Não foi fácil por conta das lutas que tinham com o próprio faraó e o seu exército, 600 carruagens, mas também por conta do Egito que estava dentro do povo. A Bíblia diz que eles começaram a murmurar, porque eles atravessaram a água do Mar Vermelho. Agora estão caminhando 3 dias no deserto, sem encontrar uma fonte, sem ter água. E o povo começou a murmurar, dizendo que era melhor eles estarem no Egito. Era melhor continuar prisioneiro. Tem gente que age assim na vida. E todas as vezes que você prefere o pior do que o melhor, você está uma ameaça. Todas as vezes que você prefere voltar no Egito do que continuar trilhando o seu caminho, mesmo que seja no deserto, você está deformado emocionalmente. Você está deixando que o tempo de escravidão turbe a sua visão. Porque quando uma pessoa ela persiste muito tempo num relacionamento abusivo, num ambiente de escravidão, de alguma forma essa pessoa ela é algemada, ela não quer sair da escravidão. Isso acontece muito com relacionamentos abusivos de casais. Isso acontece em relacionamentos de trabalho.
Às vezes você não quer mudar de empresa porque você acha que alguém te dá uma oportunidade, você chegou até ali, mas não dá para ir mais além, mas você está ali limitado. O relacionamento é abusivo, o trabalho é abusivo, mas você está preso, você tem medo de ir além. E acaba desejando voltar para esse ambiente de escravidão, né? Nessa luta existencial, nessa busca existencial, né? Nessa deformação de visão de quem você é, de quem Deus é, essa mente conturbada, né? Essa falta de liberdade, não apenas a liberdade das mãos, mas a liberdade de consciência, de pensamento. Então o povo atravessa o Mar Vermelho e eles são transformados pelas águas. E o Senhor quer tratar com a gente 5 aspectos nessa noite, de como nós podemos ser transformados. E agora que eu começo a pregar? Dá tempo ainda? 5 coisas que Deus quis fazer a Israel pelas águas. A primeira, Deus separou Israel pelas águas. Miriam lhes respondia cantando: cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente e lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Preste atenção numa coisa: Deus é Deus de aliança. Deus é um Deus de pacto, mas Deus também é um Deus de separação. Talvez isso soe meio confuso para você nessa noite, mas olha para a Bíblia. Deus separou a água da terra, Deus separou o dia da noite, Deus separou as águas de baixo e as águas de cima. Deus é um Deus que separa. Quando somos resgatados por Jesus, nós somos separados do mundo. Esse é um princípio muito importante que a gente não deve ignorar no que diz respeito a conhecer a Deus. Porque as águas do Mar Vermelho separavam o povo de Israel de um estado de escravo para um estado de livre. E isso é tão impactante que quando Paulo começa a ler isso, e ele está ensinando isso ao povo de Deus, ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 2, que em Moisés, todos eles foram batizados. Aonde? Na nuvem e no mar. Então, quando ele está lendo a palavra de Deus, ele tem esse entendimento, que quando o povo passou pelo Mar Vermelho, quando venceu o Mar Vermelho, eles foram batizados ali. Olha que coisa poderosa. Deus separou Israel pelas águas. Deus os separou. Deus é um Deus que separa também. O povo entrou no mar como escravo, saiu do outro lado como livre, como filho. Será do que Deus quer separar você? Talvez Deus queira separar você de um ambiente de escravidão, de relacionamentos escravizadores, de companheiros e companheiras, de namorado e namorada, de amizades. Eu penso que Deus está conversando com a gente hoje, dizendo assim: ei, será que você não está preso a algo que isso está te fazendo mal? Será que você não é escravo? Eu sinto que algumas vidas aqui, elas estão vivendo um processo de separação. E separar não é fácil. Lembra quando chegou o momento de Ló se separar de Abraão? Não é fácil. Lembra quando chegou o momento de Paulo se separar de Barnabé? Não é fácil. Às vezes, a gente precisa se separar de algumas coisas, inclusive de algumas pessoas. Separar o passado do futuro. Israel passou a seco pelo Mar Vermelho, pelo meio das águas. Mas quando os egípcios vieram atrás com as 600 carruagens e os seus melhores soldados, eles não conseguiram. Por quê? Porque essa aqui é uma verdade que a palavra de Deus já decretou, que o ímpio, ele não percorre o mesmo caminho que o justo. Isso é poderoso demais, gente. Isso é poderoso demais. O ímpio, ele não consegue trilhar o caminho dos justos. É o que diz Salmo 1, verso 5, pelo que os ímpios não subsistirão ao juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Eles não conseguem caminhar. Toda vez que alguém que não mudou, tenta aparentar que mudou, dá problema. É como aquela pessoa que está com um pé dentro da igreja e outro fora. Apanha dos dois lados. Você é chacota lá fora porque todo mundo fica te zoando, porque você vai na igreja e dá dinheiro para o pastor. Eles não sabem que é o pastor das almas, né? Senhor Jesus, o sumo pastor. E quando chega aqui dentro, Deus dá um peteleco.
Apanha dos dois lados. Quando o faraó veio atrás do povo de Deus, ele morre com sopro. Olha como Êxodo 15:8 descreve esse momento. Pelo forte sopro de suas narinas, as águas se amontoaram, as águas turbulentas firmaram-se como muralhas, e as águas profundas congelaram-se no coração do mar. É como aquele momento que os discípulos estavam vivendo ali, atravessando o mar, e as águas batiam atravessando o mar com o barquinho deles, e as águas estavam batendo, e Jesus levanta e acalma a tempestade, e eles dizem assim: quem é esse que até a tempestade e o vento dão ordem e eles obedecem? Vento, aquiete-se. Mar, aquiete-se. Por que você acha que Jesus fez isso? Porque ele viu o Pai fazer. Ele disse que ele só faz aquilo que vê o Pai fazer. E Jesus viu o Pai dele fazendo isso lá no Mar Vermelho, quando, pelo sopro das suas narinas, as águas encobriram aqueles homens maus, ímpios, que estavam perseguindo o povo de Deus. As águas te separarão do seu passado para o seu futuro. Talvez você esteja passando nesse momento por um tempo de separação. E pode ser dor, pode ser dolorido, pode ser difícil. Mas você tem que largar mão do Egito. Você tem que trilhar esse novo caminho que Deus está colocando na sua frente. É uma nova oportunidade. Eu sei que às vezes você olha para trás e diz: nossa, mas eu vivi tantas coisas bonitas, gostosas ali, naquele ambiente, naquele local, com aquelas pessoas. Olha que bem que você disse. Você viveu. E a Bíblia diz que Deus faz nova todas as coisas. Então, abre-se para o novo de Deus na sua vida. Não fica com esse negócio: quando era antigamente, quando era aquela igrejinha, quando era naquela outra igreja. Filho, passou esse momento. Ou você abraça esse outro momento com força, ou você vai querer sempre voltar para o Egito, trilhar mancando. E o Egito é um lugar de escravidão. A segunda coisa que aconteceu, Israel passar pelas águas, foi que Deus santificou Israel pelas águas amargas. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. E esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. Então o povo passa pelo Mar Vermelho, caminha por 3 dias sem água. E é interessante que depois de um grande milagre desse, de águas parando, eles não estão com muralha, de águas afogando ali o exército de Faraó, agora eles caminham por 3 dias e eles estão num novo momento para serem batizados por água. Então a Bíblia diz que eles chegaram numa fonte de Mara. Então imagina todo mundo animado: graças a Deus, chegamos numa fonte, é agora que nós vamos saciar nossa sede. Mas quando eles vão tomar, a água era amarga. A água era difícil de engolir. Agora, uma coisa que talvez você não saiba é que as águas amargas de Mara, e recebe o nome por causa disso mesmo, que elas eram amargas, elas não eram amargas porque elas não eram potáveis. Ela era potável, ela era boa para se beber. Elas eram amargas porque elas eram altamente medicinais. Já tomou algum remédio que sara tudo e que é docinho? Só nessa nova geração. Que metiolate não dói, que Novalgina tem sabor de framboesa. Mas na geração antiga, o metiolate doía. Tomar Novalgina, você fazia aquela cara feia, na verdade. Mas a nova geração está tudo facilitado, né? Abre a boquinha, vou te dar Novalgina com sabor de framboesa. Gostoso, gostoso. Aí cresce esse marmanjão, flácido. Não consegue passar por uma luta aqui. O que eu gosto? Está doendo, onde é que está doendo? Vou deixar essa história para lá, porque ela deve pertencer a outra, né? Dois minerais eram muito importantes dessa fonte. A dolamita e o magnésio. E a dolamita, ela é um mineral composto por carbono e cálcio. E ela é extremamente medicinal, cicatrizante, antialérgico, analgésico, anti-inflamatório, que mais? Ela é capaz de reter os nutrientes do alimento para você ficar mais forte. Ela é tonificante, ela é relaxante, ele é revigorante muscular.
e ela é 100% potável. Então você imagina isso, porque quando o texto diz aqui que eles se encontram nessa fonte amarga, e que era altamente medicinal, a palavra de Deus termina dizendo assim: vocês não terão as mesmas enfermidades que vocês tinham no Egito. Você lembra como é que estava a vida do Egito até então? Foram 10 pragas. Praga na agricultura, praga na agropecuária, praga da morte dos primogênitos, mosca, sangue. É uma nação arrasada. Será que os caras estavam fortes? Eu acho que os caras estavam meio mancando. Eu acho que os caras estavam meio cheios de parasita. Mas quando chega na fonte de Mara, o que Deus quer fazer é tirar os parasitas do povo de Deus. Veja que coisa linda. É amargo. E isso tem muita relação com esse ambiente de santificação. É amargo ser santificado. É amargo separar a nossa vida. Mas o que Deus estava fazendo ali com aquele povo, e o que Deus está fazendo com a gente? O que Deus estava fazendo com aquele povo não tinha saneamento básico. Eles viviam no meio do cocô. Mas agora eles saem e têm que fazer uma nova vida, estão entrando para uma nova terra. E Deus faz eles pararem na frente da fonte chamada Mara, uma fonte altamente medicinal. Não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Que coisa, gente. Que coisa. Deus estava dando essas águas amargas para aquele povo, para purificar eles. Eles foram separados da dor, eles foram separados do seu passado, eles foram separados do ambiente de escravização, agora eles precisavam ser curados. E é exatamente esse ambiente de santificação, irmãos. Quando a gente para ouvir Deus, você faz uma oração para Deus e Deus diz: não vou te dar isso agora. Como é que você fica? Quando Deus corrige você, como é que você fica? Não é gostoso, irmãos. Santificar a vida não é um negócio fácil, é um negócio amargo, é um caminho difícil de passar, é um negócio difícil de engolir. Quando Deus diz não é agora, quando Deus diz não quero, quando Deus diz você está vivendo da forma que eu não quero, você está vivendo de uma forma errada, é difícil a gente ouvir isso. A santificação é um ambiente amargo, irmãos. Mas preste atenção, isso aqui é bastante simbólico. Simbólico não, isso é profundo. Veja só. Moisés vai reclamar. E então, Deus diz para Moisés: olha, eu quero que você vá buscar um arbusto. Você vai pegar esse arbusto e você vai jogar na fonte. Então eu imagino Moisés lá no deserto. É essa árvore aqui, Senhor. Você leva de volta, por favor, amigo? Obrigado. É essa aqui, Senhor. É essa aqui, Senhor. Deus não. Essa aqui, Senhor. É esse arbusto aqui. Pode pegar isso aqui. Quando leio a palavra arbusto, eu tenho a impressão que é um negocinho assim pequeno. Mas às vezes as descrições na Bíblia, elas até assim, por conta da nossa referência, né, a gente acha que é um negócio pequeno. Mas pode ser que arbusto tenha sido uma árvore já formada, ela não era frutífera, ela era um arbusto. Então, visualiza Moisés cortando esse arbusto, colocando nas costas dele, colocando madeiro nas costas e levando até a fonte. E vai lá e deposita aquelas folhas na fonte. Deposita aquele arbusto na fonte. E imediatamente, a fonte se torna uma água doce. Oh, meu Deus. É por isso que Jesus diz que a gente deve tomar a nossa cruz e seguir. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É o que a palavra de Deus diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quando Moisés joga o arbusto, aquele madeiro, e é exatamente isso, meu irmão, é a nossa cruz. Você tem que abraçar. Esse ambiente de santificação não é um ambiente fácil. Mas quando você atravessa esse ambiente de santificação, agora é hora de você entrar nas águas doces. Agora é hora de você ver a palavra de Deus cumprindo sobre a sua vida.
Então Deus vai dizer para você, eu não quero que você faça, e você vai dizer, Espírito de Deus, muito obrigado, Deus, por me orientar. Então Deus vai dizer para você, você não vai andar por esse caminho, você vai dizer, Deus, eu tenho prazer em andar nos teus caminhos. Então você vai dizer, Deus, essa é a minha vontade. Deus fala assim, mas eu não quero isso para a sua vida. E você vai dizer, Deus, eu adoro, eu amo fazer a sua vontade. Esse é o ambiente de santificação. No começo ela não é fácil, mas depois, quando você toma a sua cruz e leva para a sua fonte, as águas ali se tornam doces. Será que Deus está falando com alguém aqui nessa noite, meu Deus? Será que a palavra de Deus está chegando no coração das pessoas? Você precisa de uma cruz para adoçar a sua fonte. Você precisa tomar a sua cruz. Terceira coisa, Deus sustentou Israel através das águas. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e acamparam junto às águas, aquelas águas. Bom, depois que as águas ficaram doces, eu imagino que sim, agora eu quero ficar aqui para sempre. A água se tornou doce, é uma fonte, a água está doce, deixa eu ficar aqui. Deus diz, não, eu quero que agora vocês vão para um outro lugar. E agora Deus os conduz para um novo lugar, onde tem 12 fontes e 70 palmeiras. 12 fontes e 70 palmeiras. Mas por que Deus tirou o povo lá da fonte de Mara, onde Ele tornou águas amargas em águas doces? É porque toda vez que eu transformo um movimento em um momento, eu construo um monumento. Você imagina todo mundo chegando com uma garrafinha lá, nas águas de Mara? A água altamente medicinal, vai lá com a garrafinha. Deus não queria aquilo. Mas Deus conduziu o povo para um lugar que tinha 12 fontes, 70 palmeiras. Para mim, isso diz que agora era a hora de Israel crescer. Agora é hora de você crescer, meu irmão. Agora é hora de você avançar. Deus tirou você de uma fonte, está levando você para um lugar onde tem 12 fontes, onde tem 70 palmeiras. Imagina o seguinte, quanto tempo levou para aquelas palmeiras crescerem? Agora eles puderam levantar suas tendas debaixo da sombra daquela palmeira. Deixa eu dizer uma coisa para você. O lugar para onde Deus está levando você, terão 12 fontes e 70 palmeiras. É um lugar que você não trabalhou para ter, mas Deus está te dando. É um lugar que você não lutou para alcançar, mas Deus está te dando. 12 fontes, 70 palmeiras. Passou pela separação, passou pelas águas que santificam, agora é a hora de avançar. Agora é hora de crescer. Por que você está com medo de crescer? Vai lá, acampa sua tenda, debaixo das folhas da palmeira. Irmão, cada vez que você vem neste lugar aqui, esse lugar é uma fonte. Você precisa saber disso. Deixa eu compartilhar algo com você. Semana passada, a gente estava acompanhando a família do Anderson, desde o começo da sua enfermidade. Quando ele recebeu o diagnóstico e ele estava no hospital, ele me ligou do hospital. Pastor, fiz aqui um exame, descobri isso, isso e isso. É muito grave. Imediatamente eu orei por ele, pelo WhatsApp. Passou-se um longo período e nós agendamos uma visita, porque ele estava fazendo tratamento, eu não podia estar lá por conta da imunidade baixa dele e tudo mais. Mas a primeira oportunidade que eu tive de estar com ele, na casa dele, sua família, suas filhas, ele virou para mim e disse assim, pastor, eu preciso te pedir perdão. O Anderson sempre foi uma pessoa amável, querida, a gente sempre esteve junto. Eu não me lembro de algo que ele tenha feito e tenha me ofendido, eu não me lembro. Eu falei, cara, eu não tenho nada assim, você não me ofendeu, eu não tenho nada contra você, você nunca me fez nada, está tudo bem entre a gente. Ele falou assim, não, pastor, eu preciso pedir perdão para o senhor. Tudo bem, o que está acontecendo? Ele falou assim, é o seguinte, pastor, quando eu cheguei na igreja, vários ambientes lá eu pude participar. Eu fui trabalhar com vocês, lá no terreno, como era gostoso aquilo. Irmãos, é duro pegar sol aqui no sábado, mas é uma delícia, é bom. Passarmos um tempo junto, trabalhando junto para o Senhor, é muito bom. Aí ele me falou que ele participou das oficinas da ABAPS. Ele falou, eu aprendi a tocar violão, pastor. Eu servi lá com vocês, tocando violão.
Naquela época eu trabalhava no Moreno, e eu ia para a igreja, eu ia para tudo que tinha na igreja, a gente sempre estava lá. Mas depois eu me tornei enfermeiro, e quando me tornou enfermeiro, trabalhei em 2 trabalhos, não ia mais para a igreja. E eu quero te pedir perdão porque a igreja ofereceu muitos espaços para mim e eu não soube aproveitar. Você sabe que é alguém que está assim, sabe que o seu caso é difícil, que está prestes a morrer, e olha para trás e me diz assim, puxa, eu perdi muito tempo? Eu devia ter aproveitado melhor esses ambientes? Eu quero dizer para você, irmão, que este lugar aqui é uma fonte. É uma fonte. Você pode estar cansado do jeito que for, meu filho, vem para a igreja. Participe dos cultos. Participe dos ambientes. Não, mas eu estou cansado, eu vou ficar em casa. Não, eu estou... Filho, o que você está fazendo com a sua vida? O que você está fazendo? Será que você tem que chegar num ambiente como esse, do Anderson, que hoje isso é um testemunho? E você tem que olhar para trás e falar assim, Deus, me perdoa porque eu não aproveitei das fontes que o Senhor abriu para mim? Será que você tem que chegar nesse ponto? Eu não pedi permissão para a família para contar isso. Eu espero até que eles me perdoem, porque faz parte de uma particularidade deles. Mas isso é muito importante para a gente, irmãos. Nós não podemos olhar para trás e nos arrepender de que a gente não aproveitou dos ambientes de fonte que Deus preparou para a nossa vida. Não podemos, irmãos. Seja por causa de preguiça, seja por causa de cansaço, seja porque o desinteresse bate, porque o desinteresse vai bater mesmo, irmãos. Você acha que você vai conduzir a sua vida espiritual todo cheiroso, bonitinho, sem ter nenhum ataque? Não. Faça um voto para você ver. Se propõe a fazer algo. Se propõe a afirmar sua fé. Você vai passar pelo estreito, irmão, mas depois tem a fonte. 12 fontes, 70 palmeiras. Tem o seu momento bom também. É tomar a cruz. Toma a sua cruz. Siga-me. E eu garanto para você que a recompensa não é só chegar lá no céu, não. Tem coisas boas para você viver aqui também. Então, a quarta coisa que o povo de Israel viveu foi que Deus deu acesso sobrenatural com qualidade natural que eles tinham. Então, depois que eles passaram por essas 12 fontes, 70 palmeiras, Deus levou eles para um deserto chamado deserto de Refidim. E o povo estava tão sedento, o povo estava com tanta sede que quando eles chegam ali no deserto, por causa da sede, eles queriam apedrejar Moisés. E Moisés então vai procurar Deus e Deus diz, olha, o que eu farei com esse povo? Esse povo está tão revoltado comigo que eles estão a ponto de me apedrejar. E Deus pergunta para Moisés, Moisés, passa na frente do povo, o que você tem na sua mão? Moisés diz, eu tenho meu cajadinho. É meu cajadinho, eu tenho meu cajadinho. Tenho meu cajadinho. É natural, é aquilo que eu conduzia as ovelhas do meu sogro, Jetro. É a minha ferramenta de trabalho. É só isso que eu tenho na mão. Tem pessoas aqui que estão pedindo para Deus agir sobrenaturalmente na sua vida. Deus, faça algo sobrenatural. Mova, Senhor, mova, Senhor. E Deus está perguntando para você nessa noite, o que você tem nas suas mãos? O que você tem? Deus vai usar você do jeito que você é. Risonho, brincalhão, fechado, serião, carrancudo. Deus vai usar você do seu jeito. Deus vai usar você daquilo que Ele já te deu. É do seu jeitinho. Você pode não gostar do seu jeito. Mas, por favor, não rebaixe aquilo que Deus fez. Que quando Deus fez você, Deus disse, e eis que era tudo muito bom. Por que você tem que rebaixar você? Deus fez você, e é do seu jeitinho que Ele vai usar a sua vida. Ele vai te dar acesso a milagres do jeitinho que Ele te fez. Então, o que é que você tem nas suas mãos? Será que alguém acredita nessa palavra, meu Deus? Será que alguém está entendendo isso? Então, toca a rocha jorra água, e assim, às vezes, é a forma como Deus olha para a gente. Ele pega as coisas simples que nós temos, e é tão interessante o texto que diz assim, o texto, ó, Deus disse assim, ó, vai para a rocha, porque eu vou estar esperando você lá. Olha que coisa, gente. Vá para a rocha, porque eu vou estar esperando você lá. Então Moisés pega o cajadinho dele, você pega aquela coisinha que você tem na sua mão, que é natural, que é o seu jeitinho, que você não gosta, mas você vai até lá e Deus está esperando você lá.
toca a rocha e a rocha jorra água. Transformado pelas águas, irmãos. A gente luta muito para poder ser uma coisa que a gente não é. Veja o que Deus colocou nas suas mãos, é nisso que você deve investir seu tempo, é nisso que você deve pegar firme. E para terminar, veja, eles cresceram no deserto, irmão. Eles cresceram no tempo de pandemia. Será que tem alguém crescendo no tempo de pandemia? Será que tem gente tendo uma vida diferenciada no tempo de pandemia? Só hoje eu consagrei 2 carros, semana passada, retrasada, eu consagrei outro. Eu estou falando de coisas materiais, porque às vezes as pessoas falam assim, mas são coisas materiais. Se Deus está se movendo sobre a sua vida no material, é porque você tem feito alguma coisa certa no reino de Deus. Então não vai nessa pegada não, que você vai dar ruim. Os amalequitas, irmãos. As 2 nações que mais importunavam Israel eram os amalequitas e os filisteus. Então os amalequitas percebem que no deserto de Refidim, Israel tem uma fonte. E o que eles fazem? Eles juntam o seu exército e vai lá para tomar a fonte, irmão. Então sabe o que acontece? A gente luta, a gente passa por um período de separação, vivemos as águas amargas da santificação, Deus multiplica aquilo que está na nossa mão, e agora a gente diz, estamos no paraíso, ninguém vai me tocar, ninguém vai mexer comigo. Filho, meu, tem muita gente de olho no seu casamento, tem muita gente de olho no seu negócio, tem muita gente de olho na sua família. Que família bonita, eu queria ter uma dessa. Oh, que trabalho bonito, importante você é. Eu queria ter um trabalho importante como esse. São os amalequitas, são os filisteus. Eles vão se levantando para tomar a fonte de nós. Então a Bíblia diz que Moisés vai para o monte e começa a orar. Enquanto ele está orando com as mãos levantadas, o exército ganha. Quando ele começa a baixar as mãos, o exército perde. Então tem que ir lá 2 camaradas, um levantar a mão e o outro do outro lado, porque enquanto Moisés estava ali no monte, orando com as mãos levantadas, o Senhor estava dando vitória para o povo. Defenda a sua fonte com oração, filho. Defende a sua fonte com oração. Você está vivendo um tempo bom? Ore para que Deus continue guardando, porque o mundo está assim de amalequita e filisteu, querendo tomar você, sua família, sua empresa, seu negócio, seu trabalho, sua posição, está assim, de amalequita. Defenda a sua fonte com oração. Então a Bíblia vai dizer que quando Moisés desce do monte, o povo está lá embaixo celebrando. Moisés levanta um altar, e Moisés faz uma declaração incrível, ele diz, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Talvez você possa, sobre as coisas que Deus tem colocado debaixo do teu governo, levantar lá na sua casa e dizer, Jeová Nissi, Deus é minha bandeira, Deus é minha bandeira do meu trabalho, Deus é a bandeira da minha família, Deus é a bandeira da minha vida. Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. Deus é a minha bandeira. Jeová Nissi. Eu quero desafiar você a levantar na sua casa uma bandeira, na sua vida, no seu negócio, no seu trabalho, para que todos saibam que a conquista que você está tendo, que o momento que você está vivendo, Deus está com você. Você vai estar dizendo, esse aqui não é o meu negócio, esse negócio aqui é do Senhor. Esse aqui não é o meu trabalho, esse trabalho aqui é o trabalho do Senhor. Esse aqui não é a minha família, é a família de Deus. Jeová Nissi é a minha bandeira. Você recebe essa palavra, meu irmão? Coloque de pé, porque eu quero orar com você nessa noite. Eu creio que tem muita gente aqui passando por esses estágios. Algumas pessoas aqui estão passando pelas águas da separação. É difícil sermos separados do Egito. É difícil sermos separados de pessoas. Mas saiba que Deus está esperando você lá do outro lado. Deus está separando você desse ambiente abusivo. Deus está separando você desse ambiente que você se sente menor. Deus está separando você dessa palavra que decretaram sobre a sua vida.
de um ambiente pequeno. Deus está separando você, meu irmão. Pode ser que não seja agradável para você esse tempo de separação, mas algumas pessoas aqui estão passando por um tempo de separação. Outras pessoas estão passando pelas águas amargas. Você escolheu trilhar o caminho da santificação, e isso não é fácil. Mas Deus diz para você que Ele está curando você do velho homem, das coisas antigas. Deus está tirando as enfermidades que você tinha lá no Egito, as tendências, as latências que você tinha lá no Egito, Deus está tirando da sua vida. Deus está mudando a sua natureza, porque tudo começa aqui dentro da natureza. E fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Tem pessoas aqui que estão passando pelas fontes, das 12 fontes, as 70 palmeiras. Estão descansando, desfrutando daquilo que mesmo o próprio Deus deu. Não foi um negócio que você lutou, não foi um negócio que você se esforçou para conquistar, mas Ele está dando esse lugar para você. Fazer a sua tenda debaixo da palmeira que Deus preparou para você. Você está esperando uma ação sobrenatural? Olhe para o que Deus tem dado para você. É isso que Deus deu para você. A sua simpatia, o seu jeito de ser, o seu jeitinho. É através disso que Deus vai te dar acesso a coisas novas, sobrenaturais, coisas incríveis. E no final de todas essas coisas você vai dizer: o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Feche os seus olhos. Ore comigo. Aleluia, Senhor. Aleluia. Porque as águas amargas têm se transformado em águas doces. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, porque estamos sendo separados do velho para o novo, do antigo para o atual. Obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor, porque haverá 12 palmeiras, 12 fontes e 70 palmeiras, ó Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. Vai brotar água da rocha, Senhor. Vai surgir, Senhor, aquilo que mais temos sede, aquilo que estamos sedentos, vai brotar da rocha, Senhor. Bendito é o Teu nome, Senhor. Bendito é o Teu nome. Bendito és Tu, Senhor, entre todos, entre todos. Obrigado por Tua boa palavra. Obrigado pelas transformações que o Senhor tem causado em nossa vida. Sim, Deus, muda a nossa natureza. Muda a nossa natureza. Nos torne uma nova criatura, de escravo a filho amado do Senhor. De uma pessoa limitada a uma pessoa transbordante do sobrenatural. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Que o Senhor te abençoe.